Me apaixonei pelo meu professor e, por puro ego, não aceitei o seu não. Eu sou exatamente aquilo que a maioria das pessoas adora odiar. Filha única, pai empresário, mãe mimada, e eu cresci acreditando que o mundo me devia tudo. Nunca precisei batalhar para conseguir nada. E não, eu não acho isso errado. Para mim, a vida é sobre conseguir o que você quer da forma mais fácil possível. Minha rotina era sempre a mesma. Acordar, ir para a faculdade, bancada com o dinheiro do meu pai, estudar o mínimo necessário para não repetir e, claro, sair com gente interessante. Interessante para mim. Eu nunca gostei desses caras comuns, esses caras normais que ficam babando, implorando por atenção. Eu gostava daqueles difíceis. E foi aí que, no segundo semestre de letras, que conheci o meu professor de português. Lembro como se fosse hoje, o meu primeiro dia de aula depois das férias. Entrei na sala, ainda respondendo mensagem no celular, sem dar muita atenção, e quando olhei para frente, lá estava ele. Alto, moreno, bonito, inteligente. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a aparência. Foi o jeito, a postura dele. Ele não era como os outros professores. E claro, aquilo me atiçou mais ainda. Eu sabia que seria difícil, mas eu gostava do jogo. Sentei na segunda fileira, não muito na frente, para não parecer desesperada. E não muito atrás, para não ficar despercebida. Passei a aula inteira, mandando sinais. Cruzava as pernas, inclinava o corpo, ria das piadas dele. Ele era esperto, não ia dar bandeira, mas não era de ferro. Vi a maneira como ele entregou a minha ficha. Os dedos dele encostando nos meus de propósito. Pensei que seria fácil, como todos os outros. Só que ele foi mais difícil. O que, é claro, só me deixou ainda mais obcecada. Passei a semana inteira afinando o cerco. Inventava desculpas para ficar depois da aula e elaborava trabalhos a mais só para poder pedir ajuda. Enfim, ele era educado, prestativo, mas frio, como se soubesse o perigo que eu representava e se mantinha sempre afastado. Foi então que veio a oportunidade perfeita. Consegui ficar sozinha com ele. Os corredores já estavam vazios, a sala meio escura, e eu fechei a porta bem devagar. Ele olhou assim, meio desconfiado, e eu não perdi tempo. Cheguei perto, tão perto que podia sentir o cheiro do perfume dele, e disse para ele: professor, eu preciso de ajuda em um conteúdo que não está na prova. Ele estava bem nervoso, e foi nesse momento que eu me aproximei ainda mais, e beijei ele sem pedir. Não foi um beijo de cinema, foi só um choquinho. Ele não retribuiu, me empurrou, afastou o rosto, e a expressão dele mudou. Ele me disse que isso era completamente inapropriado, que era meu professor, e eu era aluna dele. Isso não podia acontecer. Eu ri, dei de ombros e disse para ele que não precisava fazer esse drama todo, que ninguém precisaria saber. Mas ele ficou ainda mais sério, disse que não era sobre segredo, é sobre estar errado, e eu não vou me envolver com você. As palavras dele foram como uma bofetada. Eu, rejeitada por ele, meu corpo inteiro ferveu de ódio. Ele pegou as coisas dele, saiu da sala e nem olhou para trás. Me deixou lá, sozinha. Me senti tão humilhada e rejeitada. Voltei para minha casa, me tranquei no quarto, ignorei todas as mensagens das minhas amigas, da minha mãe e chorei. Mas não era um choro de tristeza, era de raiva. E foi ali que eu prometi para mim mesma que ninguém me rejeitava, que ninguém vira as costas para mim. Se ele não me queria por vontade própria, eu ia fazer ele querer, nem que fosse à força, nem que fosse com magia. Depois daquele dia, eu mudei. Eu ia para a faculdade no automático. Assistia às aulas, fingindo que estava tudo bem, sorria, conversava, mas por dentro eu estava apodrecendo. Revivia a rejeição dele todos os dias. A forma como ele me olhou, como se eu fosse um lixo. E o pior, ele continuava ali, todo dia, dando aula, agindo como se nada tivesse acontecido. Demorou umas semanas, até que a minha queda ficasse visível. As olheiras começaram a aparecer, a pele perdeu o brilho. Meu desempenho nas provas desabou. Minhas amigas tentavam me animar, me chamavam para sair, mas nada me interessava, porque tudo que eu queria, tudo que me importava, era ele, meu professor. Ou melhor, era destruir a sensação de impotência que ele tinha me dado. E foi em um desses dias arrastados que a oportunidade surgiu. Me lembrei que uma dessas meninas da faculdade, essas meio alternativas, que usava incenso, colares, comentou que tinha um livro de magia, que herdou da avó dela. As pessoas na época até riram dela, chamavam ela de bruxa, mas eu fiquei interessada. Puxei assunto com ela e perguntei sobre esse livro. Ela me disse: tenho, vai fazer algum feitiço para algum crush? Respondi que talvez. Ela me olhou assim, meio desconfiada, e me disse: olha, não é qualquer besteira não, é magia pesada, negra mesmo, o tipo de coisa que amarra, domina e depois cobra. Disse para ela que era exatamente o que eu estava procurando. Ela hesitou, mas depois disse: tá bom, te empresto, mas depois você me devolve. No dia seguinte, ela me trouxe o livro. Algumas coisas eu entendia, e fui direto na seção de amarrações. E lá estava o feitiço de domínio emocional. Segundo o feitiço, era necessário um objeto pessoal da vítima, ou um fio de cabelo, e demais itens. Não era tão difícil assim. Eu só precisava agir, e comecei a planejar.
Sabia que ele sempre deixava a sala vazia na hora do almoço. Era só questão de achar o momento certo. E no terceiro dia, deu certo. Esperei ele sair da sala, entrei e procurei nos bolsos do paletó dele, até que achei um fio de cabelo preso no tecido do banco da cadeira. Roubei um pedaço da camiseta velha, que ele já deixava na sala dos professores. Pois bem, esperei todo mundo dormir e montei o ritual no quintal da minha casa. Não darei detalhes do processo para que ninguém faça. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a acontecer. No começo eu achei que fosse coincidência. Ele começou a me tratar diferente. Primeiro foram os olhares mais demorados, mais vazios. Era como se ele estivesse hipnotizado, sem perceber. Curte e comenta para a parte 2.